Glória a Deus. Amém. Querido, nós falamos agora sobre semente. E eu queria fazer uma pergunta para você. Se nós tivermos aqui um terreno muito fértil, imagine uma terra muito fértil. E se você lançar uma semente nessa terra, e ela for uma terra muito fértil, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai o quê? Ela vai frutificar. Se você pegar uma semente e lançar numa terra fértil, ela vai frutificar. Aliás, muito nas florestas é assim, né? Aquela árvore dela cai em sementes que caem no chão, e daquela semente nascem outras árvores, e às vezes sem a interferência humana, uma floresta ali, um local, as árvores vão crescendo, simplesmente pelo processo de sementes que caem das árvores, e se transformam em novas sementes, em novas árvores. E eu te pergunto, se você pegar uma semente numa terra muito fértil, imagine uma semente muito boa, fale assim, uma semente muito boa, e você jogar essa semente numa terra muito fértil, e depois que você lançou essa semente, você se arrepende de tê-la lançado. Você fala, ai meu Deus, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter lançado, eu não deveria ter jogado naquela terra. O seu arrependimento de ter lançado vai impedir aquela árvore de nascer? Não. E se você chorar de remorso de ter lançado aquela semente, vai impedir de nascer? Porque é um princípio. Se você semear ali, mesmo que você se arrependa, mesmo que você peça perdão a Deus de ter jogado ali aquela semente, não tem como. Há uma lei, a terra é assim, tudo tem vida na terra, né? Então vai nascer. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje eu quero te falar de algo. Nós temos estudado o Evangelho da Graça, e eu quero falar para você de algo muito forte dentro da graça, que é a palavra que sai da sua boca. Toda palavra que sai da sua boca, ela é uma semente lançada numa terra. Qual terra? O reino espiritual. Cada palavra que sai das nossas bocas, elas automaticamente, porque toda palavra é semente. Fale comigo, toda palavra é semente. Quem concorda que as palavras são sementes? E toda semente que sai da sua boca, por mais que você se arrependa muitas vezes, por mais que eu fale, Senhor, me perdoa, saiu da minha boca. Sim, eu creio na quebra da palavra maldita. Nós temos este poder, e nós vamos orar muito por isso hoje. Mas eu quero te trazer nessa manhã a consciência, fale comigo, consciência, de que toda palavra que sai da nossa boca, ela é uma semente automaticamente plantada. Diga, automaticamente. Plantada aonde, queridos? No reino dos céus, no reino espiritual. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E foi isso que nesta manhã Deus falou ao meu coração, me direcionou a trazer como palavra a você. Olha o que Pedro fala: pois quem quer amar a vida, quem quer amar a vida e viver dias... Qual o contrário de dias felizes? Dias tristes. Então ele fala, se você quer amar a vida e viver dias felizes, faça o quê? Refreie sua língua de falar mal. Refreie a língua de falar mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Leia comigo isso em voz alta e diga, vamos ler esse texto inteiro em voz alta? Vai, no 3, 1, 2, 3, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. 1 Pedro, eu quero ler aqui numa outra versão, que diz assim: refreie a língua do mal e os seus lábios não falem engano nem mentira. Está na versão da minha Bíblia aqui, que é a King James, amém?
em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a viver a Tua palavra, a Tua graça, que nessa manhã ministrados na unção do Teu Espírito, e que em nome de Jesus, essa palavra venha ungida de entendimento, o Senhor nos traga compreensão. Obrigado pelos Teus filhinhos que aqui estão, também abençoa aqueles que estão na Live Online, no nosso campus online pelo YouTube, visitando, alimentando, falando, e que tudo aquilo que é contra as obras do inimigo, valente, principados, potestades, nós repreendemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido, pode se sentar por favor. Todos nós sabemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. É até redundante falar isso, e pode parecer simples demais falar isso, mas eu acredito que o maior desafio que nós temos é entender esse segredo espiritual e então falar da maneira certa. Eu tenho um grande desafio nisso. Se puder colocar um fundinho, né, para a gente ter um louvor e tudo. Eu tenho um grande desafio nisso, e isso é o desafio, acho que de todas as pessoas. Aliás, a Bíblia fala que se alguém consegue controlar a língua, é um homem perfeito. Você imagine que o universo foi feito assim. Hebreus 11:3, a Bíblia vai falar, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto, foi produzido a partir do que não. O universo foi feito por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que hoje é visto no universo, inclusive o nosso planeta, foi produzido a partir do que não se vê, não se via, mas a palavra de Deus, ela então trouxe criação. E Deus também, Ele dá ao homem, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Então Deus também dá ao homem esse poder de criar preste atenção nisso, meu amado. Deus também dá ao homem o poder de criar pela sua palavra. Fale comigo, eu tenho este poder. Diga para alguém muito bonito perto de você, fale, você tem esse poder. O homem mais sábio da Bíblia entendeu isso, e ele fala em Provérbios 18:21. Olha o que Salomão fala: porque a morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Fale isso em voz alta comigo. A minha língua, fale, a minha língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Amém? Amém? Diga em voz alta: há poder na minha boca. Diga: há poder nos meus lábios. Olha o que Tiago fala no capítulo 3, versículo 4. Tiago diz: observai, por exemplo, os navios. Você já viu um grande navio, esses cruzeiros, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos no mar, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Se o piloto que está no leme ali do navio, naquela grande embarcação, ele vai girando ali o leme para a direita, o navio vai para onde? Para a direita. Se ele virar para a esquerda, perdão, for para a direita, para a esquerda, vai para... Confundi seu cérebro agora. Do mesmo modo é a língua, um pequeno órgão do corpo. Então veja, ele está falando de, a nossa vida é grande, amém? A nossa vida é uma grande embarcação, a nossa vida há um futuro, há uma vida que Deus tem para você. E ele está falando, assim como uma grande embarcação é conduzida por um leme, e para onde quer que vá o impulso ou a vontade do piloto ali, do navio, e aquele leme então conduz aquela embarcação, ele está falando, da mesma forma é a sua língua. Você é o piloto, e para onde você conduz a sua língua, para esse destino a sua vida está caminhando. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo,
no entanto se vangloria de grandes realizações. Fala, do mesmo modo é a língua. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Fale assim comigo. Espada. Na armadura de Deus tudo é proteção, mas a única arma que nós temos para lutar, para defender, para criar, a única arma de avanço na armadura, que é a espada, é a palavra. Diga, a espada do Espírito é a palavra de Deus. O que você declara ao teu respeito e o que você declara sobre todas as coisas tem o poder de mudar o curso da sua vida e determinar o seu futuro. Amém? Amém? O que você declara sobre você, o que você declara sobre as pessoas que estão ao teu lado, o que você declara sobre o seu carro, o que você declara sobre a sua igreja, o que você declara sobre a sua vida, está interferindo no seu futuro. Então, voltando ao texto inicial, Pedro fala, se você quer ter dias felizes e amar a vida, olha o que ele fala: então refreie sua língua do mal e de falar dolosamente mentiras, enganos, de amaldiçoar. Agora veja um contraste aqui, Efésios 6,13, o apóstolo Paulo fala: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mal. Diga, no dia, pode deixar só a primeira parte ali, diga, no dia mal. Então Paulo fala que nós temos que resistir no dia, está no plural ou no singular isso? Dia mal, está no plural ou singular? Singular. Então ele fala que há um dia mal, e todos nós aqui sabemos o que é um dia mal, sim ou não, queridos? É aquele dia que você já acorda, dá com o dedinho na quina da cama, as coisas dão errado, você toma uma fechada, o metrô atrasou, você chegou atrasado, teu chefe brigou, o cachorro correu atrás de você na rua. Não tem dias assim? Alguém já passou por dias assim? Tem explicação? Mas é o dia mal. Ele fala de um dia mal. Mas olha o que Pedro vai dizer aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 10, ele vai falar de dias felizes. Nós já vamos ler isso agora. Diga assim, dia mal, singular. Diga, dias felizes, no plural, amém? Então há um dia mau, mas há dias felizes. Deus tem muito mais dias felizes do que dias maus, amém? Agora vamos entender o contexto que Pedro fala essa palavra. Nós lemos o versículo 10 que ele fala, se você quer ter dias felizes e amar a vida, então refreie sua língua do mal. Vamos ver qual contexto bíblico Pedro está dizendo isso. Contudo, tende em vós o mesmo modo de pensar, demonstre compaixão pelas pessoas, amor fraternal, seja misericordioso com o próximo, seja humilde, não pague ao outro mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Se te ofenderem, não retribua com ofensa, não retribua mal com mal, ao contrário, abençoe quem te ofende, quem te fez mal, porquanto foi justamente para esse... Volta só um pouquinho, eu quero que você leia aqui comigo, ó, não retribuindo mal com mal, contrário, abençoai. Fale assim, abençoai. Diga de novo, abençoai. Levante sua mão e diga, abençoai. Eu quero que você guarde bem essa palavra abençoai, porque eu vou te falar o significado dela agora no grego, e você vai entender que coisa tremenda é isso aqui. Porquanto, pode ir, foi justamente para esse propósito que fosse convocados, a fim também de receberdes bênção como herança. Aí ele fala o 10, porquanto quem quiser amar a vida e viver dias felizes, vamos ler juntos?
refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade. Diga, falar falsidade. Então veja, Pedro, ele cita essa questão do falar bem, de você ter dias felizes. Então refreie sua língua do mal, no contexto dos nossos relacionamentos. Ele começa dizendo: ame o próximo, demonstre compaixão, seja humilde, seja misericordioso. Se te fizerem o mal, não retribua com o mal. Se te ofenderem, não retribua com ofensa. Antes abençoai. Fale de novo, abençoai. Então perceba que Pedro está dizendo essa revelação de como é que você vai ter dias felizes. Quem quer ter dias felizes aqui? Eu profetizo muitos dias felizes na sua vida, milhares de vezes mais do que o dia mau. Mas para isso ele está te dizendo num contexto de relacionamento. E a palavra grega aqui naquele versículo 9 que está escrito: antes abençoai. Ele fala: não pague mal por mal, não retribua ofensa, seja misericordioso. Se alguém te fizer mal, abençoai. Essa palavra abençoai no grego é eulogeu. Fala comigo, eulogeu. Parece com alguma palavra no português? Quem falou? Elogiar. Diga, elogiar. Então veja, quando Pedro fala para você abençoar, abençoar é elogiar. Quando você elogia ou elogeu, você está abençoando. Então veja que coisa tremenda. Ele diz: ao invés de você pagar o mal, ao invés de você elogie. Todas as vezes que você fala bem de algo, ou que você elogia, porque elogiar é falar bem, certo? Você está abençoando. Todas as vezes, vou repetir isso, que você fala bem, você está abençoando. Todas as vezes que você fala bem, você está abençoando. Deus, Ele te levantou como um abençoador. Então quando você fala bem, você está abençoando e sendo uma bênção. Como é que eu sou uma bênção? Como é que eu abençoo? Falando bem. Eulogeu, ou elogio, ou falar bem. E descendo agora no contexto das nossas vidas, o que você tem falado do seu casamento? O que você fala dos seus cabelos? O que você fala da sua visão? O que você fala do seu carro? O que você fala do seu cachorro? O que você fala da sua casa? O que você fala da geladeira? O que você fala de você mesmo? Eu tenho poder para abençoar, ou poder para amaldiçoar. O que eu falo dos meus filhos? O que eu tenho falado da minha saúde? Ai, essa minha visão está uma droga. Ai, essa casa é insuportável. Eu tenho percebido, e aí eu comentei isso com a minha família, que quanto mais a gente fala aqui em casa dos pernilongos, mais eles estão entrando. É sobrenatural o que está acontecendo na minha casa. Aí eu falo: meu Deus, tem milhões. E o que acontece? Aí é um fenômeno. Você pode fechar a casa inteira por 10 dias, eles brotam das paredes. Os pernilongos lá em casa, eles ressuscitaram que nem Jesus. Eles atravessam paredes. Parece que é assim. E aí eu tenho entendido isso, e eu falei para quem mora em casa, vamos parar de falar deles. Porque eu estou falando a verdade. Aquilo que nós temos falado é o que tem acontecido. O que você tem falado do seu próprio corpo? Estou ficando velha. Estou ficando velho. Ah, também que essa velha aqui, ó. O velho aqui, também o velho aqui. Parece brincadeira, mas a coisa é séria. Sim ou não, queridos? Ah, sabe o que está acontecendo? Esse meu cabelo não para de cair. Ótimo, parabéns, não para de cair. Então, o problema, querido, não é as coisas mais graves, porque quando você vai andando com Deus, tem o Espírito,
você fica mais sensível no controle dessas palavras. Mas é aquilo que já está impregnado, você nem percebe. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo vai começar a te trazer clareza dessas palavras. Diga assim, em nome de Jesus, Espírito Santo, me dá clareza dessas palavras. Então você precisa começar a falar que o teu cabelo é lindo. Ai, essa piaçava, esse bombril ótimo, está cada dia precisando mais de chapinha. Fale com a sua dor, fale com essa dor. E diga, dor, você foi vencida na cruz em nome de Jesus. Não fica dizendo, estou morrendo de dor, eu sinto dor 24 horas, eu só sinto dor, eu só sinto dor, eu só sinto dor. Abençoe. Ao invés de dizer o que está acontecendo, fale aquilo que você crê que Deus vai fazer. Fale do seu relacionamento com Deus e diga, eu sou uma bênção, eu estou debaixo da graça, eu sou amado de Deus. Fale, amém? As suas palavras estão moldando sua vida. As suas palavras estão moldando sua vida. A Bíblia ela não se contradiz. E Salomão escreveu que a morte e a vida estão no poder da língua, Antigo Testamento. E agora na graça, em 1 Pedro 3, Pedro vai falar, se você quer ter dias felizes e amar a vida, refreie sua língua do mal e de falar dolosamente. Jesus falava com os demônios. Jesus falava com enfermidades. Jesus falava com a natureza. Sim ou não, queridos? Jesus falava, espírito imundo, sai. Ouvido surdo, abra-te. Cego, receba a visão. Lava-te no tanque de Siloé. Jesus falava até com mortos. Já pensou você falando com mortos no cemitério? Vão falar que você ficou louco. Mas não se preocupe, Deus escolheu as coisas loucas. Jesus falava com Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus não ficou gritando que nem a Maritá, que ele só falou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Sim ou não, queridos? Então, Lázaro saiu para fora, saiu pela palavra de Jesus. Então nós servimos um Deus que ele falava até com a natureza. Ele falou com a figueira. Jesus falava com as árvores. Jesus falava, mandava os discípulos falar com as montanhas. Se estiverem falando com as árvores, se estiverem falando com os pássaros. Ele falava com os ventos, ele falava com as ondas, ele falava com a chuva. Sim ou não? Você tem esta mesma autoridade. Esta mesma graça está sobre a sua vida. Amém? Então fale com a natureza, fale com a enfermidade, fale o bem. Agora, vamos ter um entendimento aqui um pouquinho mais profundo desse que Deus está nos dando hoje. Qual é o contrário de falar bem? Qual é o contrário de falar bem? O contrário de falar bem é amaldiçoar. Quando eu falo mal, eu estou amaldiçoando. Quando eu falo bem, eu estou abençoando. Eu sei que aqui ninguém falou mal de ninguém essa semana. Eu tenho certeza que você não ficou julgando ninguém. Tenho convicção que você não julgou uma pessoa essa semana, que nem eu. Eu tenho convicção que você não falou mal lá no WhatsApp com ninguém. Eu tenho certeza disso. Mas o contrário de falar mal, ou perdão, de falar bem, é amaldiçoar. Diga, o contrário de falar bem é amaldiçoar. Você quer ser uma maldição para alguém? Você quer amaldiçoar alguém? Quando você semeia algo, quem é a primeira pessoa que colhe? Quando você semeia algo, você, quem é a primeira pessoa que colhe? Fale, eu. Então, se eu lanço uma semente de amaldiçoar alguém, quem é a primeira pessoa que vai colher aquilo? E você quer colher isso? Então, o contrário de falar bem é amaldiçoar. Marcos 11, versículo 12. Queridos, isso está muito impregnado nas nossas conversas, está muito impregnado no nosso dia a dia. E nessa manhã o Espírito Santo quer, em nome de Jesus, essa é uma palavra que a gente deveria ouvir pelo menos a cada 2 meses. Porque a gente, hoje, tenho certeza, essa semana, vixe, vai ser top. Você não vai murmurar, não vai reclamar. Se alguém quiser falar mal, você vai ficar, porque está fresco. Mas aí passa, a gente esfria.
Em nome de Jesus, que o Espírito Santo sempre traga essa palavra à consciência na sua vida. Em Marcos 11, no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando de longe uma figueira. Figueira produz uvas, não, figos. Com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto da figueira, nada encontrou a não ser, porque não era época de figos. Então, o que Jesus, ele falou com a árvore, né? Ele a repreendeu. Vamos ver o que Jesus falou: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando Jesus proferiu isso. Jesus falou mal daquela árvore, sim ou não? Nunca mais alguém coma fruto? Se você pegar aqui depois do versículo 14, eu pulei para o 20 ali, mas depois do 14 passou um tempo, passou um dia na verdade. Olha o que vai falar agora no verso 20. E caminhando eles pela manhã, um dia tinha se passado, não foi na hora que ela secou. Diga, a figueira não secou na hora. Quando você fala algo, não acontece na hora, mas foi semeado. Então veja, e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara. Por onde começou a secar? Diga, começou pela raiz. Agora vamos lá. Pedro, recordando-se do ocorrido, que ocorrido? Que Jesus tinha falado mal lá da figueira, não foi? Informou a Jesus: Rabi, ou mestre, olha aqui comigo, eis que a figueira que amaldiçoaste, olha aqui para mim, eis que a figueira que o quê? Mas Jesus falou para ela: eu te amaldiçoo. Jesus só falou o quê? Mal. E Pedro falou que Jesus fez o quê? Amaldiçoou. Você não vai ver Jesus corrigindo Pedro e falar: Pedro, você está amarrado, eu não amaldiçoei. Por que Jesus não corrigiu Pedro? Vocês estão comigo aí? Quem está comigo aí, bate uma palma. Quem está comigo, bate duas. Jesus amaldiçoou a figueira. Ele falou. E quando Pedro viu que ela secou, ele virou para Jesus e falou: você amaldiçoou ela. E Jesus não repreendeu Pedro. Por quê? Porque é a verdade. Quando eu falo mal, eu estou amaldiçoando. Bispo, estou lascado. Eu também, irmão. Só Jesus e a graça para ter misericórdia de nós. Então veja, aconteceu imediatamente. Tipo assim, quando Jesus falou, ela já secou. Mas começou por onde? Pela raiz. A raiz fica fora ou embaixo da terra? Raiz é visível ou invisível? Então veja, quando você fala mal, ou quando você fala bem e você está abençoando, não vai acontecer imediatamente. Mas quando Jesus falou mal, as raízes começaram a secar e ninguém viu nada. Mas quando seca a raiz, seca a árvore. No dia seguinte, toda a árvore estava seca. Porque diga assim, não é de imediato, mas certamente vai acontecer. Fale de novo, não é de imediato, mas certamente vai acontecer. O que eu quero te falar nessa manhã? Eu vim aqui te encorajar. Não pare de falar bem das coisas que você quer viver. Não pare de profetizar. Não pare de falar o milagre que você crê. Não pare de abençoar, ainda que não aconteça imediatamente, ainda que você não esteja vendo, já começou a agir pela raiz. Amém? Não desanime se o que você está falando e profetizando não está acontecendo. Veja, se o amaldiçoar começou pela raiz, o abençoar também começa pela raiz. Nenhuma árvore já sai crescendo, frutificando antes de ter uma profunda raiz. Então, muitas coisas que nós temos falado de bênçãos, não é que não estão acontecendo, é que aquela palavra está criando raízes. Se criar raiz, vai nascer o frutinho ali, vai nascer o ramo, vai nascer o tronco, vai nascer a árvore, e daqui a pouco você vai colher os frutos daquilo que você tem falado. Muitas vezes, sem querer, nós estamos amaldiçoando as nossas próprias vidas. Muitas vezes, sem querer, nós estamos amaldiçoando as nossas próprias vidas. Satanás tem enxertado morte na linguagem das pessoas. Vou repetir isso: Satanás tem enxertado morte na linguagem das pessoas. O
O que as pessoas falam do Brasil? O que as pessoas falam do presidente? O que as pessoas falam da política? O que nós temos falado? Querido, se uma pessoa do mundo tem autoridade na palavra, imagine você que é alguém que está no reino. Diga assim: há poder nas minhas palavras. Sem perceber, amado, nós estamos amaldiçoando muitas vezes a nossa própria vida. E às vezes é coisa simples, tipo assim, ó, eu morreria para viver esse milagre. Ponto, quando acontecer o milagre você vai morrer. Eu estou morrendo de fome. A gente não fala assim? Ainda mais pessoas como eu, que são mais exageradas, mais intensas. A linguagem é muito intensa também, né? Aí eu morreria para ter esse vestido. Eu estou morrendo de inveja. Percebe? E aí o que vai acontecendo? De repente você vai olhando e você está morrendo. E a tua pele está ficando ruim. Irmão, fala com a tua espinha. Fala com o teu cabelo. Fala com a tua pele. Bispo, Deus está preocupado com a minha pele, com a minha espinha. Deus está preocupado com você. E se é importante para você, é importante para Ele, porque Ele é teu pai e Ele te ama. Amém? Eu morreria. Estou com vontade de matar aquela pessoa. Irmão, então diga: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando os judeus eles se encontram e eles querem brindar algo, eles usam uma palavra que é lechaim. Fala assim, lechaim. Diga lechaim. Sabe o que quer dizer lechaim? Então quando eles querem brindar, um judeu deu um carro para o filho, e eles vão celebrar, eles olham para o carro e eles dizem lechaim. O que quer dizer lechaim no hebraico? A vida. Celebrar a vida, exista a vida, venha a vida, haja vida. Então, que em nome de Jesus, lechaim sobre você, que muita vida venha sobre você. Muito bem, então, o que nós temos que falar? Pergunta para o seu irmão, diga assim: o que eu tenho que falar? Pergunta para o seu outro irmão, e aí, o que eu tenho que falar? Primeiro, o bem. Diga, fala bem. Fale bem. Fale bem de mim. Obrigado. Fale bem de mim. Fale bem de você. Quando você se apresentar: eu sou o Leandro, ungido de Deus, pai de uma família maravilhosa, saudável. Essas ideias de que eu faço 46 anos daqui a pouco, né? Dia 21 de fevereiro. Essa ideia, tem um amigo meu que quando fez 40 quase infartou. O que tem que fazer 40 anos? Aí é verdade, irmão. Por exemplo assim, eu tenho percebido uma diferença na minha visão. Agora, como é que eu vou conduzir isso com a minha palavra? Cada dia eu estou enxergando menos. Pronto, cada dia você vai enxergar. Bispo, mas é a realidade. Mas a Bíblia fala que eu não vou andar pelo que vejo, mas pelo que creio. Então fale bem. Fale bem das suas plantas. Essa casa é horrível, cheia de umidade, essa parede está podre. Pronto, poucos dias vai ficar verde, vai sair uma larva de lá. A parede está podre. Nessa casa eu não tenho paz. Ótimo. Percebe, querido, como que é um tipo de linguagem. Um tipo de linguagem. Nós precisamos mudar nossa língua. Quem já ouviu uma palavra nesse teor aqui? Levante a mão. Todo mundo. Mas para praticar. Então, se você quiser mudar a sua vida, comece mudando as suas. Amém? Bispo, minha mulher é chata. Quem tem uma mulher chata aí? Levanta a mão. Está amarrado em nome de Jesus. E aí, cada vez você vai falar com o teu amigo, ou às vezes o pai fala: a tua mãe é insuportável. Fala para o filho: essa tua mãe é doida. Aí a mulher vai ficando coitada, né? E não é ela, é a palavra que está sendo colocada. Vocês estão entendendo, querido? Deus está falando com alguém aqui hoje ou é só comigo, hein? Deus está falando com alguém aí no YouTube ou é só aqui presencial, aqui no Savannah Church? Segunda coisa, então diga: eu tenho que falar bem. Diga, fala bem. Irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não vou te dizer nunca mais fale mal, mas se policie. Ore por isso, Espírito Santo. Eu quero orar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque às vezes eu sou assim, irmão, eu falo, e quando eu falei, aí eu vou repreender. Lançou a semente. Eu quero não falar.
Então eu quero declarar que hoje eu profetizo sobre a sua vida, que virá uma unção no seu cérebro, na região do seu cérebro que conduz sua fala, na região do seu emocional que te leva a falar, o processo que faz você falar. O Espírito Santo vai agir num tempo antes da palavra sair. Ele vai te dar autoridade para não liberar aquela palavra, mas para controlar e falar não o que a sua impetuosidade queria, mas aquilo que em nome de Jesus é a bênção, é o bem, é a verdade, é o que vai abençoar em nome de Jesus. Então eu falei de falar bem. O que eu tenho que falar? Segundo, quando Deus criou o mundo, diz que o mundo estava escuro, né? Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, diga, era escuro. O que Deus falou quando Ele chegou na terra? O Espírito Santo pairava nas águas. Eita escuridão do inferno, foi assim que Deus falou? Se Deus falasse isso, cada vez ia ficar mais em trevas. Mas o que Ele falou? Haja luz. E houve. Então por que você está falando que está cada vez mais escuro? Está ficando cada vez mais escuro. E o que eu quero dizer com isso, em segundo lugar, não fale o que você quer, o que você vê, fale o que você quer viver. Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver e viver. Diga isso, eu não vou falar o que vejo, mas o que quero ver. Querido, não é negar o que existe, mas é falar o que eu quero viver. Nós não somos incoerentes, não é negar o que eu estou vendo, mas é falar o que eu quero estar vivendo, o que eu quero viver. Jesus, quando pegou a filha de Jairo estava morta ou estava dormindo? Fala mais alto, Mar. Ela estava morta da silva, gelada como essa água, e Jesus olhou aquela menina totalmente inanimada, morta, e disse, ela está dormindo. Aí começaram a rir. Não tem problema que quando você fala na tua empresa vão rir de você. Não tem problema, quem ri por último ri melhor. Então fale o que você quer viver. Ah, esse carro está podre. Ah, esse carro não presta. Eu nasci para ter carro velho, porque está quebrado. Em nome de Jesus nós vamos orar daqui a pouco pela graça. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro, fale a Bíblia. Diga comigo, eu vou falar a Bíblia. Amém? Eu não vou dizer que não tem um dia, mas pelo menos dos 7 da semana, 5, eu oro nesse tempo que eu estou vivendo, 2 Samuel 33, 22, ou 22, 33. O Senhor é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos, porque eu preciso muito que todos os meus caminhos sejam desembaraçados. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que nem Pedro, eu tenho profetizado isso. Na minha vida vai ser assim, ó. Pedro estava assim, ó. Imagina uma prisão com muros dessa grossura. E aí tem uma porta aqui, um muro, uma porta aqui, outro muro, uma porta aqui, outro muro, uma porta aqui, outro muro. Lá dentro, Pedro ia amarrado nos pés e nas mãos em correntes grossas assim. Um único anjo dos milhões que Deus tem visitou Pedro. Só deu um toque nele assim, ó. Tocou. Quando ele tocou, todas as cadeias caíram, todas as correntes saíram, e Pedro foi andando e todas as portas foram se abrindo. De repente, ninguém viu ele ficou invisível, e ele estava do lado de fora e o anjo sumiu. Tem situações na minha e na sua vida que um anjo vai chegar e vai resolver tudo. Amém? Eu tenho profetizado isso. Então não tem um dia que eu não fale, o Senhor é a minha fortaleza e a minha força, e Ele desembaraça perfeitamente o meu caminho. Se está passando por necessidade financeira, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E ainda eu vou além, físicas, emocionais e espirituais e materiais. Fale a Bíblia. Ai, bispo, eu estou com uma dor. Sim, você pode dizer isso. Às vezes você vem pedir uma oração, mas eu estou com uma dor. Aí você vai falar Isaías 53, Ele já carregou sobre si todas as minhas dores. Não há nada. Aliás, tem um livro da Joyce Meyer que é Eu e Minha Boca Grande. É maravilhoso, leia esse livro. E ela vai explicar isso. Não há nada mais poderoso. De tudo que você pode abençoar, a coisa mais forte é quando você fala o poder da palavra de Deus. Quando você decreta a Bíblia. Amém? Amém?
estou sentindo tristeza, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu com óleo de alegria. Senão você fica naquele looping de tristeza. Diga, falar bem, falar não o que eu vejo, mas o que eu quero ver e viver. Diga, falar a Bíblia. Terceiro, fale o amor e o perdão. Eu estava nessa conferência essa semana e um médico e pastor, doutor e pastor, ele estava falando que muitos casos de pessoas que na igreja foram curadas de enfermidades incuráveis, as doenças voltam quando essas pessoas continuam a alimentar um processo interior de ira, amargura e mágoa de alguém. O milagre de cura que Deus fez, existe um estudo, ele estava dizendo que pessoas elas voltam a ser suscetíveis àquela enfermidade quando... Posso só fazer uma oração antes de continuar? Levante as suas mãos. Senhor, eu repreendo todo espírito de sono, eu repreendo toda seta que quer roubar a tua filha nesse lugar, em nome de Jesus. Esse demônio que vem para trazer um torpor, está quebrado agora no abismo, e todos que estão nos assistindo agora, que venha um despertar, que venha uma vida agora, um sentimento de vida, de saúde, de disposição, e que agora os teus filhos sejam despertos, desperta, ó tu que dormes, para que teu filhinho e tua filha não sejam mais roubados nesse lugar, em nome de Jesus, amém, aleluia. Então, querido, pessoas saudáveis e pessoas que foram curadas ficam suscetíveis a adoecer quando continuam com ira e mágoa e amargura no seu coração. Querido, a mágoa, a amargura contra alguém é como se você estivesse bebendo veneno esperando que o outro morra. Vou repetir isso: mágoa, amargura, ira contra alguém é como se você estivesse bebendo veneno esperando que o outro morresse. E esse médico estava explicando cientificamente como que todo o processo de doenças no corpo, ele é originado em sentimentos de... Nós temos aqui um médico, né, doutor, que pode confirmar isso. Em sentimentos de medo, de pânico, de tristeza, de culpa, de condenação, de amargura, de ira, condenação contra você, ira contra o outro, mágoa contra o outro. E ele estava explicando de pontes no cérebro, que elas são abertas quando nós temos o fruto do Espírito, neurônios, hormônios e neurohormônios que são liberados quando você tem paz, alegria, amor, felicidade, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Amém? Amém? Aleluia. Você tem alimentado sua vida ou um câncer? Você tem alimentado sua vida ou um Alzheimer? Com os seus sentimentos, com as suas palavras. Provérbios 14:30. Estou quase terminando, irmãos. O ânimo sereno é a vida do corpo. Seja tranquilo. É um desafio isso para nós. Nos dias de hoje, estresse, cortisol, veneno. Se preocupe, fica ansioso. Mas o convite de Cristo é um convite à paz. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão, a dor dos ossos. Ânimo sereno, diga ânimo sereno, é a vida do corpo, mas inveja é a podridão dos ossos. Amém? Fala para o teu irmão, fique mais tranquilo. Né, irmão? Eu sempre falo que eu nunca vi um passarinho tendo um ataque de estresse no galho. O passarinho pode morrer por qualquer motivo, mas você nunca vê um passarinho tendo burnout, crise de ansiedade. E Jesus vem falar que assim como Deus, Ele cuida de dar comidinha até para os seus passarinhos, quanto mais para nós que somos filhos do Deus vivo. Então o Evangelho não é um convite à loucura, mas é um convite a um descanso, crendo que tudo está no controle de um Deus, que nada sai das suas mãos.
Então o ânimo sereno é a vida do corpo. Depois eu não vou ler agora, mas se você for em Provérbios 15:15, escuta bem isso aqui, aí eu já vou encerrar. Em Provérbios 15:15 está escrito assim: todos os dias são bons para quem tem um coração alegre, mas todos os dias são maus para quem tem um coração preocupado e aflito. Volto a dizer, todos os dias são bons para quem tem um coração alegre, mas todos os dias são maus para quem vive preocupado e aflito. E por último, fale o sangue de Jesus. Amém? Fale o poder do sangue de Jesus. Tudo já foi feito, querido. Nós temos entendido pela graça que tudo está consumado. Ele não vai dar, ele já deu. O evangelho da graça não é fazer, mas é feito, já foi feito. Já há um sangue, já há uma morte que nos livrou da lei, que nos livrou do passado, que nos livrou da condenação. Nós vamos nos santificar debaixo da graça, mas nós temos que entender que o sangue de Jesus. Então você fala. Nós falamos muito pouco o sangue. Em vez de você ficar preocupado que o seu filho foi viajar, só fala: o sangue de Jesus está sobre ele. O sangue de Jesus está sobre o meu filho. Querido, se você for entrar na paranoia, o pedófilo, a escola, meu filho saiu, entrou na casa de alguém, nós vamos ficar loucos. O sangue de Jesus está sobre você. Não tem um demônio que vai poder tocar em alguém. Seu marido vai para um trabalho, é desafiador, amado, vá com o sangue de Jesus. Meu filho, viaje com o sangue de Jesus. Fale do sangue de Jesus.